Então vamos falar de Vale e China, porque esse assunto tá pegando fogo, todo mundo só fala disso. O pacote de estímulos que o governo chinês acabou de lançar é o maior desde a pandemia. Estão liberando muito dinheiro, muita grana para estimular crédito, cortar juros, facilitar financiamento imobiliário e dar-lhe incentivo, dar-lhe estímulo. Um pacote que pode reaquecer setores cruciais, que são grandes consumidores, inclusive, de aço e, claro, de minério de ferro. E se a demanda de minério aumenta, quem se dá bem, quem se beneficia, indiretamente, diretamente, na verdade, Vale 3. Mas a pergunta que fica é, isso resolve o problema de uma vez, o problema da Vale? Esse pacote, inclusive, é suficiente talvez para impulsionar a economia chinesa e de tabela a Vale, tá? A janela de oportunidades talvez em Vale 3 vai se fechar, subindo quase 6% nessa semana, já há um tempo que não batia ali a casa dos R$60, desde começo de agosto, se eu não me engano. Então vamos falar sobre isso, mas antes eu quero te perguntar uma coisa séria aqui. Você já entendeu? Eu sei que não dá para brincar com dinheiro, então eu quero saber o que falta para você participar da nossa comunidade. O link tá na descrição, fixado nos comentários também, é gratuito, então tá faltando o quê? Por enquanto, pelo menos é gratuito. Ainda vou fazer um post hoje ainda, sobre uma das ações mais interessantes da Bolsa de Valores nesse momento, da minha opinião, um post muito completo. Se você já estiver na comunidade, você vai saber de que empresa que eu estou falando. Então, clica aqui nesse link e participa se você quer ser um rico a mais no mundo. Porque lá só tem gente assim, lá só tem gente que quer ser um rico a mais no mundo em todos os sentidos, obviamente. Estamos falando só de dinheiro aqui. Mas voltando a falar do tema China aqui, esse vídeo eu vou gravar ele em duas partes, na verdade. Uma parte aqui, a primeira parte, sob o ponto de vista de quem é muito otimista, acredita em Vale, que é a melhor oportunidade, que pode comprar sem medo. E outra, pela ótica de quem já acha que a China está desaquecendo ali, que já era, que a Vale vai sofrer um impacto estrutural, sim, que não é só mais um ciclozinho qualquer, tá? E é interessante a gente fazer esse tipo de vídeo, eu vou falar no final por que eu estou fazendo isso. Você que está muito otimista, você vai gostar do que eu falar aqui, que reacenda aí e que confirme as suas expectativas e que confirme a sua opinião. Talvez não goste da segunda parte e vice-versa, mas é importante a gente fazer esse tipo de exercício. Mas é o seguinte, de onde que vem a expectativa de que a China pode beneficiar as ações da Vale ali com esses estímulos à economia? O que a gente está falando? Então você pega aqui essa matéria e diz o seguinte, o Banco Central da China lança o pacote de estímulos mais agressivo desde a pandemia, que oferece mais financiamento e corte de juros e marca a mais recente tentativa das autoridades de restaurar a confiança da segunda maior economia do mundo. Então vamos por partes aqui para a gente entender. A China é o maior consumidor de minério da Vale. Vai colocar mais dinheiro na economia. Estão liberando mais de 1 trilhão da moeda deles lá para estimular o crédito. Vão cortar juros, reduzir compulsório bancário, facilitar financiamento imobiliário. Então, é a verdadeira festa dos estímulos, É um grande pacote, sim. Isso é um pacote que pode reaquecer setores, como eu falei, cruciais, construção civil, indústria, que são grandes consumidores de aço e, claro, de minério de ferro. E se a demanda por minério de ferro aumenta, a Vale vai acabar se beneficiando indiretamente, diretamente, isso tudo, a economia é muito globalizada, a China é o maior comprador da Vale, mas tem gente dizendo que esse pacote ele é muito significativo, mas que ele pode não ser suficiente, porque você vai precisar de mais estímulo fiscal para garantir o crescimento que a China quer, que é de 5% ao ano ou mais. E aí eu digo mais, o mercado imobiliário na China está numa crise braba já faz um tempo. E é só o que a gente sabe. O que a gente sabe pode ser só um pedacinho ali do nabo que esse setor está tomando. Então eles já vinham desacelerando desde 2021 e agora uma pilha de imóveis vazios, projetos parados. E aí mesmo com os estímulos que o governo chinês já tentou, a queda nos preços desses imóveis continua sendo a maior em 9 anos. E não adianta você ter só estímulo, como eu falei. Esse pacote de suporte ao mercado imobiliário, isso incluiu uma redução de 50 pontos base nas taxas de juros médias para hipotecas. Você tem também um corte na exigência de entrada mínima para 15% em todos os tipos de moradia. Então, realmente é um estímulo forte, muito forte. Tá? Mas vamos lá, eu quero estimular um investimento em determinado segmento e aí eu vou criar uma série de estímulos, facilidades para você investir nele.
beleza? Se você não acredita que esse segmento oferece realmente potencial para que você consiga obter bons retornos, você vai investir lá? Então, não adianta só pacotes de incentivos. Precisa também ter ali o sentimento por parte de investidores de que ainda vale a pena investir nesse mercado. O governo chinês não vai conseguir sustentar qualquer nível de crescimento para sempre. Nenhum governo conseguiria. Então agora você pensa comigo, a China deixou claro que vai continuar investindo em infraestrutura, e se essa grana nova for mesmo direcionada para obras, tem chance sim de uma recuperação forte, de uma recuperação na demanda. Existe sim essa possibilidade, o minério de ferro vai subir, caso isso ocorra, vai subir, mas até onde isso vai? Vale a pena você ficar apostando o seu dinheiro nisso, apostando todas as fichas? Se a galera da China não voltar a confiar no mercado, nesse mercado, a demanda por minério pode não reagir da forma que se espera e que o mercado às vezes acaba criando de expectativa. O mercado imobiliário da China tem sofrido muito. O pico foi lá em 2021, como eu falei. Pequim removeu muitas restrições à compra de moradias, reduziu as taxas, só que até agora não conseguiu reanimar a demanda, ou pelo menos diminuir ali a queda dos preços. Então não é fácil assim. 70% das economias das famílias estão depositadas em imóveis por lá. Então as famílias começam a falar, pô, será que eu vou realmente ficar colocando meu dinheiro nisso? Ainda assim, a Vale pode se beneficiar muito de um pacote como esse. O minério ele teve um bom ciclo de alta de 2007 para 2008 ali, depois caiu forte, mas se recuperou logo depois, o que na época teve relação com estímulos também. Aí subiu em 2011 ali, subiu forte, bateu as máximas em 2011, ficou em alta até o final de 2013 para comecinho de 2014, se eu não me engano. E depois caiu e voltou a subir em 2019, teve o pico em 2021. Então a gente pode ter mais um ciclo de alta em 2025, 26 ou 27, começando. Sempre é possível. Então se o minério bater ali 120, 130, 140 dólares, a Vale vai gerar um caixa absurdo, tá? E o retorno seria na veia mesmo, porque hoje você vê as ações negociando 3,5 vezes EBITDA. Isso significa, o EBITDA é a proxy da geração de caixa. Então significa que em 3 anos e meio, com a geração de caixa, a empresa conseguiria ali simplesmente pagar o investimento de quem comprasse ela por esse preço. E se o minério sobe ainda, isso daí, esse retorno acaba acontecendo em menos tempo. Então nesse tipo de empresa, se você acertar o timing ali, você pode ter retornos absurdos mesmo. Então olha, nessa simulação aí que eu fiz, de mais ou menos final de 2019, 2020 até 2022, quem tivesse investido 100 mil reais em Vale, teria mais do que dobrado o capital, com quase 50 mil só em dividendos. Essa simulação que eu fiz no AGF, inclusive estou deixando o link aqui para você testar 30 dias grátis essa plataforma. Se você investe em ações com foco em dividendos, talvez faça sentido para você. Difícil só é você acertar essas mínimas ali, na mosca, né? Isso para não dizer impossível. Mas dá para você ir se posicionando bem até o jogo virar, que é o que quem está investindo em Vale em um momento como esse está fazendo. Está comprando as ações aos poucos. Eu espero que se você estiver investindo, você esteja com essa filosofia e não tentando acertar a mínima ali, um ponto de virada, até que em um momento esse ciclo ele acaba se invertendo ali e você ganha muito dinheiro, muito dividendo. Só tem que ter cuidado, né, que esse pacote, como eu disse, pode não ser tão milagroso assim. As ações da Vale subiram forte, quase 5%. Terça-feira, ontem, depois que a China anunciou esse pacote aí. Hoje as ações já estão subindo um pouco também, então na semana mais de 5%, quase 6%. E agora a gente precisa ver outro lado, olhar com outra perspectiva aqui também. Então eu sei que muita gente está otimista com essa história de que a China vai salvar a Vale e tal, mas eu sinto informar que o buraco é mais embaixo. Vamos lá. Aquela galera que fala que está adorando as ações da Vale negociadas abaixo de 60 reais ali, que eu quero mais é que continuem, é barato. Então, se você fala isso, mas quando as ações começam a subir, você começa a ficar feliz, significa que talvez o seu foco não seja realmente 100% no longo prazo. Então, eu quero que fique barato, mas quando começa a subir, um pouquinho que você comprou, você já está feliz. Não é esse que deve ser, né, o ponto de vista do investidor, o objetivo do investidor, muito menos o comportamento. O comportamento deve ser sempre, né, menos emocional. Fala assim, subiu, infelizmente, talvez não vou poder continuar comprando, e não essa euforia. Caiu, beleza, também não vou ficar comprando demais. Eu vou falar sobre isso no final do vídeo. Mas vamos encarar a realidade de frente. O motor econômico chinês não é mais o mesmo.
O governo chinês está tentando lidar com essa crise no setor imobiliário já faz tempo. Esse setor que foi um dos principais motores dessa demanda por minério durante os últimos anos e décadas. A China hoje tem, querendo ou não, um foco maior no setor industrial e talvez isso seja, inclusive, melhor para o futuro da China, mas nem tanto para a Vale. É outra coisa que a gente precisa deixar claro aqui. Esse pacote do governo chinês e qualquer medida que eles tomem não vai ser pensando em ajudar ninguém que não seja a própria China e o próprio partido chinês. É isso que eles estão querendo fazer. Então, se de tabela isso beneficia ou prejudica alguma outra empresa, aí são outros 500, se a Vale se dá bem ou não, beleza. Mas, né, já fique sabendo aí que não é com o objetivo de ajudar ninguém que eles estão fazendo. Eles estão fazendo isso para ajudar a economia chinesa, para tentar atingir os objetivos do governo chinês, nesse caso, que pode ser ajudar, pode não ser, enfim. Aí cabe aqui opiniões. O minério de ferro pode não ser mais a estrela do novo motor de crescimento chinês nos próximos anos e décadas. E quem está esperando, inclusive, ver o minério de ferro voltar ali para os patamares das últimas décadas pode se decepcionar. Então, se você está pensando em comprar ações da Vale agora, achando que o preço dessa ação vai bater R$100 novamente, R$110 no curto prazo, médio prazo, eu acho que você pode tirar o cavalinho da chuva. É claro que a Vale ainda tem outras possibilidades, outras fontes de receitas, setor de metais básicos, níquel, cobre, né, que tem uma demanda crescente, principalmente por conta de muito investimento em energia renovável, mas não vai ser o suficiente para compensar uma queda forte se acontecer no minério de ferro no curto prazo. Então, Vale 3 batendo R$100 ou mais no curto prazo, eu acho muito difícil, mas também não precisa, é isso que eu quero dizer. Então, basta o minério não cair muito ali abaixo dos $100, ficar ali na casa dos $100 em média, que vai dar tranquilo, você pode comprar Vale. Então, comprar Vale abaixo ali dos 70, 65, 60 reais é você focar na geração de caixa e nos dividendos. Então, ninguém precisa apostar, nem muito menos depender de que a China venha salvar a pátria da Vale e demais mineradoras. Não tem essa necessidade. Dá para aproveitar justamente a capacidade que uma empresa como essa tem de gerar caixa, pagar bons dividendos, mesmo num cenário mais fraco para o minério de ferro. E isso é possível, e isso a Vale consegue fazer. E aí, dito isso, o que você vai fazer, né? O que você deve fazer? Você deve comprar, você deve esperar, ficar de fora, vender? Qual que é a minha função aqui? Será que a minha função num canal como esse é realmente ficar te falando o que você tem que fazer e onde você deve investir? Eu acho que não. A minha função é passar a informação, conteúdo de qualidade e te provocar a ponto de você começar a tomar suas próprias decisões de forma mais sensata, que traga o melhor resultado para você. Então, comprar ações da Vale, eu já fiz simulações aqui de aportes, 10 anos de aportes em Vale, seria um bom investimento, você teria um puta de um retorno, mas não adianta nada se você não tiver perfil para continuar aportando durante essa baixa desse ciclo. Então eu não gravo o vídeo aqui para mim. Se fosse para gravar para mim, não precisava nem gravar. Pô. Eu passava meia hora conversando sozinho aqui, que diga-se de passagem a coisa que eu faço muito, conversar sozinho é comigo mesmo, falar sozinho. Mas eu não gravo o vídeo só para mim. Eu estou falando aqui com várias pessoas, tem perfis diferentes e querendo ou não a gente influencia. Então, Vale 3 é o seguinte, você vai comprar com foco na geração de caixa, recebimento de dividendos nesse preço, sem ficar contando com estímulo nenhum, com nada, nesse preço está descontado. Se nos próximos 10, 15 anos você chegar à conclusão de que foi um ótimo investimento, que é o que aconteceu nos últimos 10 anos, para quem tivesse feito aportes regulares, foi isso, ótimo. Se não, a sua carteira também não pode depender disso, então você não pode ter uma concentração excessiva em ações da Vale, chegar ali a ter 30%, 40% em Vale, eu acho extremamente arriscado. E eu sempre tento trazer essa filosofia para a galera, de ter uma carteira um pouco mais defensiva, primeiro você protege o seu patrimônio para depois pensar em crescer, em multiplicar. Mas tem gente que me manda a carteira aqui que eu recebo, que eu falo assim, eu olho para a carteira do cara e eu falo, pô, a Vale é a mais segura, o mais seguro, mais próximo de segurança que existe aqui é a ação da Vale, que é uma empresa extremamente volátil e cíclica. Aí, na minha opinião, tá errado, tá brincando demais com a sorte. Se você é iniciante, nem investe em ações ainda, eu recomendo que você fique longe de ações muito voláteis como a Vale. Vai no feijão com arroz ali primeiro, quando você já tiver ali 3, 4, 5 anos de bolsa, que foi o que eu fiz. Aí você pensa ali em começar a investir em empresas mais difíceis de acompanhar, de analisar, de entender o resultado. Beleza? Então essa é a minha opinião, acho que Vale tá descontado assim, pode ser um bom investimento por esse preço. Também não adianta depois que subir você querer entrar e comprar mais caro.
tô falando que vai subir nem quando, mas só tô dizendo que é assim que funciona. E dá pra gente continuar aproveitando com aportes regulares, beleza? Fico por aqui, esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like. Não esquece de clicar no link aqui no botãozinho de curtir e depois no link para você entrar na comunidade. Tamo junto, valeu!